Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 970. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 17 minutos da segunda-feira, 17 de novembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, vírgula, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Pouco menos que semana passada, mas bastante tarifado ainda. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas, dos últimos dias. Como vai, professor? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse bate-papo 970, abrindo mais uma semana aqui no dia 17 de novembro. Um prazer estar aqui mais uma vez. Temos muitos assuntos para tratar já nessa segunda-feira de manhã. Você imagina como é que vai ser ao longo dessa segunda-feira aqui. Deixo as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no YouTube, pessoal que acompanha a gente pelo podcast. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Daniel Souza, eu queria começar falando sobre as tarifas que os Estados Unidos reviram com relação ao Brasil. E é uma boa notícia pela metade, né, Daniel? Me conta aí. Pois é, Tanguy, nós tivemos na sexta-feira uma notícia que chamou muito a atenção e que num primeiro momento, inclusive, gerou bastante ruído. O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que reduziu retroativamente, reduziu a partir da quinta-feira, ou seja, do dia anterior, tarifas sobre carne bovina, tomate, café, banana, açaí e um monte de outros produtos que são importados pelos Estados Unidos. O detalhe acaba sendo que o que foi removido são as tarifas recíprocas. E esse detalhe é super importante. Então foram removidas as tarifas recíprocas que incidem sobre carne, que incidem sobre tomate, que incidem sobre banana, sobre manga, sobre açaí e por aí vai. O problema é que as tarifas recíprocas, no caso do Brasil, são as mínimas. São aquelas de 10%. Outros países tinham tarifas recíprocas maiores e, consequentemente, conseguiram reduções mais importantes em relação às tarifas incidentes sobre esses produtos. No caso do Brasil, esses produtos continuam ali tarifados na casa de 40%. Afinal, o Brasil tem a tarifa de 10%, que é a tarifa recíproca, mais 40%, que acaba sendo ali uma tarifa punitivista, digamos assim. Dessa maneira, o que acabou acontecendo é que nós temos uma boa e uma má notícia para o Brasil. A boa notícia é que uma redução de 10% sobre a tarifa de produtos como a carne e o café é algo positivo, é algo que pode ajudar nas exportações brasileiras em direção aos Estados Unidos. O lado negativo, a má notícia, é que os 40% continuam e que vários concorrentes do Brasil tiveram reduções maiores do que o Brasil, porque tinham tarifas recíprocas incidentes sobre esses produtos maiores do que as tarifas recíprocas brasileiras. Nesse sentido, acabou sendo algo que traz ali um mixed feelings para o Brasil, né? O Brasil, em determinados momentos, pode achar que foi positivo, mas ao mesmo tempo é pouco. Aliás, foi exatamente o que disse o governo brasileiro. O governo brasileiro avaliou a medida como positiva, mas insuficiente. Os exportadores de café ficaram preocupados, porque na prática o Brasil agora vai ficar numa situação ainda mais desfavorável em relação a alguns concorrentes do Brasil que exportam café para os Estados Unidos, porque a redução sobre a tarifa, no caso brasileiro, foi de apenas 10%. Ou seja, é algo, no mínimo, confuso o que os Estados Unidos fizeram. A justificativa para a redução dessas tarifas recíprocas sobre esses produtos é que os Estados Unidos não produzem em quantidade suficiente esses produtos e, consequentemente, está havendo inflação dos Estados Unidos. Eu não acreditei, não é possível! Que loucura, Daniel, é verdade. Então fizeram um longo estudo para chegar a essa conclusão. É importante, né? Rapaz, Tanguy, essas tarifas foram impostas no início de abril. E agora, em meados de novembro, o governo dos Estados Unidos descobriu que ele não produz café em quantidade suficiente e que, consequentemente, está dando inflação. Que ele não produz carne em quantidade suficiente e que, consequentemente, está dando inflação.
É risível esse nível, né, de descoordenação no que a gente observa da política tarifária dos Estados Unidos. É claro, lá no início você colocou essas tarifas com o objetivo de obter ali um capital de negociação, esticar a corda e, consequentemente, tentar a obtenção de acordos. A coisa vai se alongando, a inflação vai vindo e você arruma ali uma justificativa para se livrar de algumas dessas tarifas para tentar mitigar a pressão inflacionária. O Trump, na semana passada, admitiu que há inflação de alimentos nos Estados Unidos, algo que ele negava pouco tempo antes. Quer dizer, também fica um pouco confuso. Tem inflação ou não tem inflação de alimentos nos Estados Unidos? A gente sabe que tem. Esses são dados objetivos da realidade, não é exatamente uma questão de opinião. Mas, de qualquer maneira, foi uma tomada de decisão que gerou muito ruído. Num determinado momento, algumas pessoas no Brasil chegaram a achar que você estava reduzindo os 40% e não estava reduzindo os 40%. E, nesse sentido, você tem um pouco de vantagem, porque 10% é melhor que nada, mas os 40% continuam. E, de novo, você tem alguns concorrentes do Brasil que acabaram tendo uma redução um pouco mais importante e, nesse sentido, se tornaram ainda mais competitivos do que o Brasil. Como você tinha tido uma conversa entre o Marco Rubio e também o chanceler brasileiro Mauro Vieira no dia anterior, teve muita gente achando que poderia ser reflexo dessa conversa, e não foi, não tem nada a ver com isso, tem muito a ver com uma pressão inflacionária que os Estados Unidos estão experimentando, e até declarações que o Trump chegou a dar que poderia reduzir, acho que você lembra disso, tá? Que a gente pode reduzir algumas tarifas sobre alguns produtos e tal, não especificou países, e a medida do Trump não especifica países, na realidade são reduções de tarifas recíprocas sobre os produtos que foram listados pelo governo dos Estados Unidos sob o argumento de que os Estados Unidos não produzem em quantidade suficiente e, consequentemente, precisam das importações para amenizar a pressão inflacionária que está sendo experimentada no país. É curioso, né, Daniel, porque não rola muita linearidade, né, assim, de qual é o racional que leva às tarifas, isso a gente já sabia, mas também a eliminação ou redução das tarifas também é algo que aparece como uma concessão para o Brasil e que não traz exatamente uma vantagem. O Brasil não é diretamente beneficiado. Quer dizer, alguns setores até ficaram felizes e tudo, mas outros não, né? E aí acaba ficando difícil até de imaginar o que vem pela frente, porque a racionalidade não é muito forte desses anúncios que são feitos com relação à tarifa dos Estados Unidos. Sugere um certo improviso, né, Tanguy? Que você vai tomando decisões de acordo com as pressões e com os acontecimentos. Nossa, a inflação está minando a popularidade do Trump nas pesquisas, a inflação de alimentos. O que fazemos? Reduz aí as tarifas sobre alimentos. Mas quais tarifas? As tarifas recíprocas. Reduz as recíprocas porque é mais fácil, porque a gente consegue reduzir com mais facilidade, não impacta as negociações. É um nível de improviso, é uma confusão, é uma falta de linearidade, como você colocou, que impressiona vinda dos Estados Unidos. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre as eleições presidenciais e parlamentares também no Chile. Nós tivemos ontem o primeiro turno das eleições presidenciais e está confirmado, a gente já mais ou menos imaginava isso, teremos segundo turno das eleições no dia 14 de dezembro, né? Então daqui a pouco menos de um mês. Com 98% das urnas apuradas, Daniel, as pesquisas acertaram, né? Então o René Terrara, que é do Partido Comunista, ficou em primeiro lugar, com 26,8%. Agora, foi só isso que as pesquisas acertaram, né? Dava-se ali a possibilidade da Evelyn Matei ficar em segundo, né? Ela estava ali entre segundo e terceiro lugar. Ela acabou ficando apenas em quinto lugar, né? Então, quem foi para o segundo turno, quem vai para o segundo turno, no dia 14 de dezembro, são René Terrara, do Partido Comunista, e José Antônio Kast. José Antônio Kast, Daniel, ficou com 24%. Então, em primeiro lugar, a candidata do Partido Comunista com 26,8%, e o José Antônio Kast com 24%, a diferença bem pequena. José Antônio Kast, só para a gente se lembrar, é aquele cara que é saudoso do Pinochet. Ele é o cara que diz que, olha, o Pinochet não foi tão ruim assim, tem que ver, deixou uma herança possível e tudo. E ele aparece, Daniel, nas principais pesquisas de intenção de voto, né, de projeção para o segundo turno, como favorito. Afinal de contas, Daniel, a gente não teve esse ano agora, né, uma prévia da direita, né, uma antecipação do voto da direita. Então, a gente teve vários candidatos da direita, né? Então, a gente teve o José Antônio Kast, que acabou indo para o segundo turno, a Evelyn Matei, que é uma conservadora um pouco mais tradicional, um pouco mais clássica,
e que estava ali, de repente poderia ir para o segundo turno, acabou tendo uma votação bem menor. E ainda tem o Johannes Kaiser, né, que também ficou ali com 13,9% dos votos. E a tendência é que esses votos eles sejam todos canalizados para o José Antônio Kast. Então, a Renate Rara, do Partido Comunista, ela ficou em primeiro lugar, mas essa é uma notícia boa somente até a página 2, né? Porque a distância que ela conseguiu para o segundo colocado é muito pequena e a tendência é que você tenha uma canalização dos votos para o José Antônio Kast. Uma das coisas que a direita conseguiu fazer, Daniel, e que acabou acumulando, né, muito voto por conta disso, é a questão da insegurança pública. Existe uma sensação de que no Chile a situação da segurança pública ela se tornou um grande tema, né? Só para a gente ter uma noção aqui, para trazer alguns dados, a taxa de homicídios passou de 2,3 para cada 100 mil habitantes, né? Então 2,3 em 2015 para 6 em 2024, ou seja, uma década mais do que dobrou a quantidade de homicídios sobre 100 mil habitantes. Os sequestros, por exemplo, no ano passado foram 868 casos. A gente está falando sobre um recorde histórico, nunca teve tanto caso. A gente está falando sobre um país, Daniel, que passou a ter problemas como, por exemplo, tiroteios em via pública, execução por encomenda. Isso passou a ser algo um pouco mais frequente no Chile, um país que sempre teve a situação da segurança pública muito tranquila, né? Muito amena. Se a gente for comparar com o Brasil, continua sendo muito amena, mas no Chile é algo que começa a incomodar. E o José Antônio Kast, ele é o cara que mobiliza o eleitorado com um discurso relacionado a combate ao crime organizado e endurecimento contra a imigração ilegal. Aquela velha ligação direta que às vezes é feita, né, Daniel? Então está aumentando a imigração, está aumentando a criminalidade, temos que combater os dois. Ambos têm que ser combatidos. Outra coisa que chamou atenção nessa eleição também, Daniel, é que é a primeira vez que a gente teve uma eleição, desde a redemocratização, com voto obrigatório no Chile. O voto obrigatório ele foi aprovado há pouco tempo, o que aumentou bastante o comparecimento às urnas. Na última eleição presidencial, por exemplo, o comparecimento isso foi 2021, o comparecimento foi de 47%. Esse ano agora, né, na eleição de ontem, 66%. Então, quase 20 pontos percentuais a mais do que na última eleição. A gente tem que ver, Daniel, como é que vai se dar a eleição presidencial, mas na eleição parlamentar também tivemos avanço da direita no país. Isso reflete muito também a baixa popularidade do Gabriel Boric, né, atual presidente, é um presidente de esquerda, tem uma avaliação muito ruim, tem muita dificuldade de transferir votos. Então, na Câmara, por exemplo, é uma Câmara de 150 assentos, 77 deles, por exemplo, são da direita e 64 da esquerda. Isso significa, Daniel, que quem quer que vá governar, seja da direita ou da esquerda, vai ter que compor. Então você tem dificuldade, até mesmo na direita, de conseguir uma base, né, uma maioria sólida, e você ainda tem 14 cadeiras do Partido Popular. O Partido Popular é um partido meio estranho, Daniel, porque ele tenta se colocar no centro ali e tal. Inclusive foi a grande surpresa da eleição, que foi o candidato Franco Parisi. Ele nem aparecia como um dos favoritos, mas ele conseguiu 19,4% dos votos. Ele tenta se colocar como aquele cara bem de centro, não é nem de um lado nem de outro. Inclusive, até agora, não declarou quem que vai apoiar, muito embora haja uma desconfiança de que os votos dele migram mais para a direita do que para a esquerda. E no Senado, 50% estão para a direita, né? Aí, no Senado, você renova metade do Senado apenas, 50 cadeiras, 25 para a direita, 23 para a esquerda e 2 independentes. Tem muita água para rolar por debaixo da ponte ainda, Daniel. Tem quase um mês para a eleição para o segundo turno, mas a direita vem muito fortalecida para retomar o poder no Chile, Daniel. Ô, Tanguy, você não vai acreditar nessa próxima notícia. Entre 28 de agosto e 2 de outubro, Donald Trump realizou pelo menos 175 compras financeiras, no valor mínimo de 82 milhões de dólares e valor máximo potencial de 337 milhões de dólares. Essa informação foi divulgada pelo Escritório de Ética Governamental, que exige transparência nas finanças de altos cargos do executivo. Donald Trump comprou títulos de dívida emitidos por estados, municípios, condados e também outras entidades públicas, além de papéis ligados a empresas como Meta, Home Depot, CVS Health, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Aliás, o Trump comprou bônus do JP Morgan
dias antes de sair uma notícia importante em relação a uma investigação. O Trump, na prática, aparentemente, Tang, está fazendo negócios com informação privilegiada. Mas a Casa Branca não comentou. E, na prática, a Casa Branca vem sempre com aquela explicação de sempre que o Trump, ele colocou o seu patrimônio em uma trust administrada pelos seus filhos. Consequentemente, ele, Donald Trump, não faz parte da administração. E se ele não faz parte da administração, ele não está envolvido nesse tipo de decisão, tá? São empresas que têm negócios com o governo americano? São. São empresas que têm interesses em decisões do governo dos Estados Unidos? São. Mas tudo isso é uma grande coincidência. Porque as pessoas acusam o Trump de estar utilizando o cargo para enriquecer. As pessoas têm provas ou têm apenas indício? Né? Porque, veja bem, tem indício aqui, indício ali. Mas peraí, o que as pessoas estão dizendo nos Estados Unidos é que o Trump teria avisado para os filhos alguma coisa que está acontecendo no governo, porque isso obviamente não aconteceu, Daniel. Ninguém está dizendo nada disso. Ninguém está dizendo nada disso. Não, ufa, porque pelo amor de Deus, assim, você está duvidando de um presidente como Donald Trump. Jamais. Jamais. Sim. O que nós temos aqui são coincidências, né? Temos um grande volume de papéis financeiros sendo comercializados. Papéis financeiros que são comercializados, como direi, dentro de um contexto onde o presidente toma o tempo todo decisões que influenciam a dinâmica dessas empresas. Mas o presidente precisa governar, e as pessoas não entendem isso. O presidente tem um patrimônio, esse patrimônio precisa ser gerido, e esse patrimônio é gerido por uma trust que é uma empresa não, né, que é um conglomerado, digamos assim, que na prática é gerido pelos seus filhos. E algumas decisões são decisões de gestão. Você vai gerindo e tal, compra papel, vende papel, compra papel, vende papel. E, eventualmente, alguns desses papéis estão relacionados a empresas ou governos que têm subnacionais que têm relação com decisões que Donald Trump está tocando. Mas isso aí, Tang, são meras coincidências, são maliciosos aqueles que sugerem qualquer tipo de coisa diferente disso. Perfeito. Daniel Souza, eu vou trazer aqui uma informação privilegiada também para os ouvintes do Petit Jornal. Para falar baixo, que só quem está ouvindo o Petit Jornal é para ficar sabendo. A Insider Store está com um cupom que oferece até 50% de desconto para... 50? Você disse 50? Eu disse 50%. Essa aqui até Donald Trump vem, viu, Daniel? 50% de desconto. E está utilizando o cupom do Petit Jornal, que está lá na descrição desse episódio. Você garante 15% off. Se for novo cliente, 20%, tá? Então, se você for um cliente novo, você tem um desconto ainda maior, né, para a primeira compra, né, no seu CPF que não esteja cadastrado lá. Agora, isso tudo acumula com os descontos que já estão no site. Daniel Souza, esse desconto vai para 50%. Mas eu quero saber como é que eu consigo mais desconto ainda. Para essa Black Friday agora, a grande pedida é você entrar no grupo de WhatsApp, o canal de transmissão da Insider Store. Também tem um link que está na descrição desse episódio e por lá você fica sabendo dos descontos antes de todo mundo. Acessa lá, usa o cupom do Petit Jornal que você consegue descontos de até 50% e com brinde nas compras a partir de R$ 399. Daniel, tem que olhar, porque as oportunidades que aparecem lá na Insider Store não é todo dia, é somente por agora. Aproveita que é por tempo limitado. Tem imperdível, hein? Nossa, que condições diferentes essas. Eu vou lá no link que está no descritivo desse episódio, vou aproveitar, vou encher o carrinho na Insider Store, porque realmente são produtos muito bacanas e com essas condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, vale demais a pena, gente. Link no descritivo, aproveitem. Daniel Souza, vamos servir aquela geleiazinha para os nossos convidados? Tang, vamos servir uma geleia da Shakira hoje. Você sabe, Tang, que, assim, Nicolás Maduro está vivendo um momento de tensão, porque tem ali, né, uma escalada militar no Caribe. E ele resolveu, diante dessa escalada militar, recorrer a uma arma secreta. Nicolás Maduro no último sábado, dia 15, durante um comício em Miranda, surpreendeu a todos e começou a cantar Imagine do John Lennon, né, que é um hino pacifista. A multidão reagiu com aplausos e cânticos, acompanhando o trecho
né? Imagine, enfim, a gente sabe muito bem o que a canção diz. E o presidente destacou que acredita na convivência pacífica e na esperança. Achei comovente, né? Nicolás Maduro agora é pacifista. Há poucos meses atrás, Nicolás Maduro não era pacifista. Queria partir para cima da Guiana, queria acontecer. Agora o ditador Nicolás Maduro é pacifista. Tá cantando Imagine com os seus apoiadores lá em Miranda. Tem que ir para cima de mim? Ô, Nicolás Maduro? Oi, que isso? Agora você é pacifista, agora você é fã de John Lennon. Imagine, All the People, né, Live in the World, Live in Peace, etc. Não dá, não dá. Você acha que isso pode tocar o coração do Trump, Daniel, e parar os porta-aviões que estão no Caribe ali? Você acha que tem essa possibilidade? Eu acho que o Trump pode ver essa notícia e pensar, agora que o Maduro cantou Imagine, gente, manda o porta-aviões voltar. Vamos voltar. Volta pra casa. Volta pra casa. Porque agora tá... Não, uma canção como essa de John Lennon, cantada pelo Maduro, eu sou um bitomaníaco, eu não posso diante disso. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Quero fazer um super convite para todo mundo que está nos ouvindo aqui. Amanhã à noite, terça-feira, dia 18 de novembro, temos mais uma aula gratuita no YouTube do Petit Jornal. Vai ser uma aula sobre os prognósticos para 2026. Não é futurologia não, tá? Mas o que a gente vai fazer nessa aula gratuita, amanhã, às 19 horas, é pegar o que a gente tem agora em termos de segurança, em termos de eleições, em termos de economia, o que a gente pode imaginar que sejam os prognósticos para 2026. É aquela boa aula, Daniel, para você assistir, anotar e jogar na cara da gente no final do ano que vem. Fala, tudo que vocês falam tudo errado. Ou bater palma também. Fala, vocês falaram que ia acontecer tal coisa e realmente, assim, os prognósticos aí se confirmaram. Como o mundo tá uma loucura, a gente vai trazer aqui uma série de prognósticos que provavelmente não se concretizarão, mas para tudo isso, o que você vai poder fazer para poder ou aplaudir ou jogar isso na cara da gente é assistir essa aula que vai acontecer no YouTube do Petit Jornal. Antes de mais nada, né, pedir que, inclusive, pessoal, assinar o canal do Petit Jornal no YouTube, assinar o sininho lá, inclusive, né, que é a maneira de você ficar sabendo quando começa a live, quando começa as aulas. Isso ajuda demais a gente também, então... assinar, inclusive, o canal de corte do Petit Jornal, tem um link na descrição desse episódio. Vem com a gente, porque eu tenho certeza que você vai gostar também do que a gente está preparando para a aula de amanhã. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, artesanal, sem qualquer suporte de conglomerado de mídia ou de uma produtora. Consequentemente, a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância e fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix para apoiar o Petit Jornal, a chave petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Hoje, mais tarde, segunda-feira à noite, temos outro episódio. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.